Queridos e amados irmãos, com muita alegria eu quero saudar a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus os abençoe. Vocês que estão aqui estão ouvindo o nosso podcast através do Spotify e do YouTube no canal Pastor Henrique Rez e também através das nossas redes sociais, tanto no Instagram como no Facebook. Todas as semanas colocamos no ar um subsídio da Escola Bíblica Dominical para auxiliar professores e alunos. Nós estamos tratando aqui sobre a classe dos juvenis que os alunos têm entre 15 e 17 anos. Nós utilizamos a revista da CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus. O tema geral da revista deste trimestre é Conhecendo os Fundamentos da Fé Cristã nas Epístolas Gerais. O comentarista é Samuel de Oliveira Martins. E a lição que nós vamos estudar hoje é a lição de número 12, que será ministrada dia 17 de setembro de 2023. O tema da lição é Cuidado com o ego e suas ambições. O texto áureo da lição está em 3 de João, capítulo 3, que diz: Porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da sua verdade, como tu andas na verdade. Nós temos aqui uma leitura bíblica em classe que está em 3 de João, capítulo 1, versículos 3 a 11, que dizem assim: Amado, procedes fielmente em tudo o que fazes para com os irmãos e para com os estranhos também, que em presença da igreja testificaram do teu amor, aos quais se conduzires como é digno para com Deus, bem farás, porque pelo seu nome saíram, nada tomando dos gentios. Portanto, aos tais devemos receber, para que sejamos cooperadores da verdade. Tenho escrito à igreja, mas Diótrefes, que procura ter entre eles o primado, não nos recebe, pelo que, se eu for, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas, e não contente com isso, não recebe os irmãos e impede os que querem recebê-los e os lança fora da igreja. Amado, não sigas o mal, mas o bem. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal não tem visto a Deus. Os objetivos da lição de hoje são explicar o conteúdo da epístola, Gaio e Diótrefes, conhecer as características de um cristão fiel e obediente, e 3, enfatizar a luta contra a rebeldia e o sentimento egoísta. A introdução. O autor da carta é o apóstolo São João, que é filho de Zebedeu, irmão de Tiago, o apóstolo mais íntimo do Senhor, que reclinou a cabeça no peito de Jesus. E esse apóstolo João, a palavra João quer dizer o amado, ele escreveu tanto o Evangelho de João, quanto 1ª, 2ª e 3ª de João, como também o livro do Apocalipse. Ele foi preso na ilha de Patmos, recebeu a revelação de Deus e no ano 98 ele morreu na cidade de Éfeso. Provavelmente ele é o autor desta carta chamada de 3 de João. Isso é um ponto pacífico na tradição cristã. Tá bom? E a carta de 3 de João foi escrita por volta do ano 90, escreveu a partir de Éfeso e provavelmente queria falar a um irmão amado chamado Gaio, um cristão proeminente. E o que João queria nesta carta? Elogiar
Gaio e sua hospitalidade e generosidade em receber todos aqueles que eram enviados a ele, por exemplo, missionários e também irmãos itinerantes, ok? E é interessante que, ao mesmo tempo que a carta fala bem do Gaio, ela aponta alguns problemas de comportamentos de um outro irmão que tinha lá nessa igreja, que era o irmão Diótrefes, né? O Diótrefes, ele aparece ali em 3ª de João, capítulo 1, versículo 9, e ele é um cristão problemático. Vamos falar primeiro do cristão verdadeiro. Primeiro, ele é fiel em tudo. João elogia o seu amigo Gaio, dizendo que ele é fiel em tudo. Por óbvio, não significa que ele não cometesse pecados, mas significa que ele procurava com todas as suas energias fazer a vontade de Deus. Ele não era apenas bem intencionado, mas se conduzia de maneira apropriadamente cristã, sincera e sem causar escândalos aos evangelhos. Naquela época não havia redes sociais, nem mídia. As notícias se difundiam com menor intensidade e menor velocidade, muito diferente dos nossos dias. Mas mesmo assim, chegou o conhecimento de João com cores bem vívidas e com um bom testemunho de que Gaio, ele cultivava, né, o amor e ele servia ao Senhor com fidelidade. A pergunta que não quer calar é: será que nas nossas redes sociais elas denunciam que nós estamos glorificando a Deus? Será que as informações que são publicadas, curtidas, compartilhadas, divulgadas, são informações que demonstram o bom cheiro de Cristo? Porque as informações que chegaram sobre Gaio para João é que ele era um crente fiel. Um cristão verdadeiro precisa ser fiel. Precisa ser fiel a Deus, não tomando outros deuses. Precisa ser fiel a Cristo, recebendo Cristo como único Senhor e Salvador. Precisa ser fiel ao Espírito Santo, permitindo que o Espírito Santo lhe oriente os passos e guie a vida. Precisa ser fiel à palavra, cumprindo os seus mandamentos. Precisa ser fiel à sua consciência, porque ela revela a vontade de Deus. Precisa ser fiel à sua família, se for casado, fiel à esposa, não sendo casado, fiel aos pais, fiel aos irmãos, fiel aos parentes, fiel à família. Precisa ser fiel à igreja, fiel aos estudos, fiel também no trabalho. Não é uma fidelidade cega e não é a ausência de pecados, mas é uma luta por manter a palavra, uma luta por manter a dignidade e por fazer aquilo que é certo. Essa luta não é só de João, não é só de Gaio e não é só uma luta dos cristãos primitivos, mas é uma luta de todos nós. Nós precisamos demonstrar a nossa cristandade na fidelidade. Ser fiel tem a ver com cumprir aquilo que nos é determinado integralmente. Ser fiel tem a ver com permanecer ao lado das pessoas que devemos permanecer. E ser fiel também tem a ver com a constância, manter uma vida de fidelidade. Fiel não é aquele que começa bem, mas é fiel aquele que começa bem, mantém-se bem e termina bem. Que Deus ajude-nos a desenvolver esta característica tão distintora de um autêntico servo de Deus, que é a característica da fidelidade. Muito bem, nós percebemos que o cristão verdadeiro não é só fiel, mas ele também ama indistinta e indiscriminadamente. É isso o que João
ele reconhece em Gaio o seu amor, a sua generosidade, a sua solidariedade, a sua hospitalidade. O padrão de amor de Gaio também glorificava a Deus, pois ele cuidava bem tanto dos judeus como dos estrangeiros. Afinal, quem ama como Jesus não faz acepção de pessoas. Será que o meu e o seu jeito de amar as pessoas tem trazido alegria ao Senhor? Ou nós estamos fazendo acepção de pessoas? Nós falamos do amor e, sobretudo, o amor não deve ser colocado no mundo, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. O amor que Cristo deseja que desenvolvamos não pode estar no dinheiro, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O amor também não pode estar relacionado com as paixões da mocidade, porque a Bíblia diz para nós fugirmos das paixões da mocidade. O que são as paixões da mocidade? São aquelas impulsões para o pecado, aquelas inclinações que nós podemos às vezes ouvir e cair em tentação. Então Deus orienta-nos a não darmos vazão à carnalidade, à corrupção, e também não darmos vazão ao amor, às paixões da mocidade. Muito bem. Agora, o amor autêntico, ele se reveste de algumas características também. Primeiro, ele se reveste desse tratamento e desta disposição de não fazer acepção de pessoas. O Gaio, ele recebia a todos da igreja. Quando chegava um irmão de fora, ele dava o melhor alimento, ele dava também o melhor aposento, ele dava para a pessoa também a melhor assistência que ele podia. Tanto missionário, quanto itinerante, quanto irmãos que tinham alguma necessidade. Esse era o Gaio, entende? Um homem que não fazia acepção de pessoas, não fazia acepção étnica, não fazia acepção por gênero, não fazia acepção por condição socioeconômica, não fazia acepção por política partidária. Gaio era um homem amoroso que recebia muito bem e hospedava muito bem os irmãos. Esta é uma marca também singular dos crentes. Os crentes olham para a carta aos Hebreus e os crentes valorizam a palavra de Deus quando ela diz: meus irmãos, levem com grande estima a hospitalidade, porque alguns, sem saber, hospedaram anjos. O Abraão, por exemplo, quando lá no capítulo 18, ele recebe 3 anjos de forma muito dignas na sua casa. Ele não sabia que eles eram anjos, ele imaginou que eram homens, e ele recebeu os 3 homens, e ele foi tremendamente abençoado, né? Inclusive o Ló, sobrinho dele, foi salvo da destruição de Sodoma e Gomorra, porque o Abraão recebeu aqueles homens dignamente, e os homens foram para ele ali a revelação de Deus através da manifestação angélica, ok? E, inclusive, um daqueles lá não era um anjo comum, era o anjo do Senhor, que nós sabemos que é uma manifestação de epifania, uma manifestação de Deus, ou uma teofania, uma manifestação de Deus. Muito bem. Então, o Gaio, ele leva em consideração a hospitalidade, e nós também, devemos sim ser hospitaleiros na nossa condição, na nossa possibilidade, receber as pessoas bem, não só nas nossas casas, mas também na igreja, não só na igreja, mas no nosso círculo de amizade, não só no círculo de amizade, mas no ambiente estudantil, não só no ambiente estudantil, mas também no ambiente de trabalho, não só no ambiente de trabalho, mas também na vizinhança, de modo que nós precisamos estar com uma disposição amorosa para com as pessoas todos os dias, entende? Todos os dias. Que Deus nos ajude nesta brilhante e maravilhosa tarefa, ok? Então, o João elogia aqui essa solidariedade, essa disposição do nosso irmão Gaio. Bom, agora João vai mudar a sua exposição na carta, e ele vai falar sobre um cristão lá que não estava muito adequado, não. O nome dele era Diótrefes,
tá? E ele era um homem que, por causa de um ego envaidecido, acabava fazendo coisas erradas. Ele fazia uma oposição à obra de Deus. Às vezes, a gente, dando lugar demasiado ao nosso ego, a gente acha que está fazendo um bom trabalho, prestando um bom serviço na obra de Deus, mas nós estamos trazendo malefícios, estamos trazendo prejuízo. Por quê? Porque geralmente, quando nós damos lugar ao nosso ego, nós manifestamos uma sede de poder, né? Diótrefes é um homem que se dizia cristão no primeiro século, mas não conhecia Deus, pois fazia o mal. João fala isso em 3 de João 1,11. Não queria apenas ser grande, e sim ser o maioral. Era arrogante e orgulhoso, parecia o próprio diabo, né? Esse obreiro não detinha as qualidades de um discípulo do Senhor Jesus, e por tal razão o apóstolo João faz declarações fortes contra ele. Nós devemos ser, ao contrário de Diótrefes, cuidadosos para com a nossa vaidade pessoal, e nossas ambições não podem conflitar com os interesses do reino de Deus. Você pode dar lugar a algum tipo de ambição? Você pode, porque a ambição ela tem um lado positivo, que é o lado de te motivar, o lado de te incentivar, o lado de tirar você do marasmo, da inércia, né, da apatia. Isso é bom. Agora, quando a ambição ela coloca você numa posição de você lutar contra tudo e contra todos, né? Inclusive lutar contra o reino de Deus, daí essa ambição não é boa. O que você ambiciona na vida? Né? Não pode ser a proeminência, não pode ser a glória desse mundo, não pode ser o dinheiro a qualquer custo, não pode ser uma notoriedade sem você produzir nada, não pode ser algo que lhe torne arrogante, prepotente, simesmado, egocêntrico, né? Não, porque essa sede pelo poder acaba destruindo a nossa vida. Essa é a síndrome de Lúcifer. O que o Lúcifer desejou? Colocar o trono dele do lado do trono de Deus. Caiu do céu e virou espírito imundo. Não só ele, mas também a terça parte dos anjos. O que aconteceu com Adão? Adão pecou porque quis ser igual a Deus. O que acontece com os reis que querem se tornar deuses? Se tornam, na verdade, ídolos caídos, né? E mortos, que têm olhos e não veem, têm boca e não falam, têm mãos e não apalpam, têm nariz e não cheiram, né? São seres extremamente desumanizados, ídolos que trazem prejuízo não só para si, mas também para toda a família e aqueles que estão ao seu redor. Que Deus nos ajude a tomar cuidado com a nossa vaidade pessoal. Ok? É possível que você tenha alguma vaidade no sentido de ser zeloso por você, pela sua imagem, pela sua aparência, pelo seu trabalho. Você ter denodo é fundamental, mas tome cuidado com a ambição, tome cuidado com a vaidade, tome cuidado com a sede de poder, tome cuidado com o egocentrismo. Nós devemos tomar cuidado com esse autoculto, né? Com essa autoglorificação. Ok? Outra coisa, desrespeito pelas lideranças da igreja. É interessante que o João fala que o Diótrefes, ele não só tem sede de poder, mas ele também não recebe o próprio João. E João diz, por que ele não recebe o João? Ele não recebe porque o João tem umas verdades para falar a respeito dele. E aí, como ele não quer ser confrontado, então ele não recebe o João, entende? E o João denuncia isso daí, né? Que o João é o líder da igreja e está sendo desrespeitado. É muito importante nós tomarmos cuidado para não resistir os pastores, né? Para orar pelo pastor, tornar a vida dele mais branda, não resistir o líder, o regente, não resistir, né, o professor, não resistir às autoridades, porque elas nos abençoam. Então, o egocentrismo, né, o ego inflado faz com que nós desrespeitemos a liderança. Isso na escola,
escola, isso no trabalho, isso na faculdade, isso nos círculos mais próximos nós devemos ter a humildade para nunca desrespeitarmos a liderança, sobretudo a liderança da igreja, lembrando que eles darão conta de nós. Então, qual é o nosso papel? Se há uma discordância, etc., é orar a Deus pelos líderes e, se possível, apenas orientá-los, mas quem vai julgá-los ou quem vai tratar com eles não somos nós, é Deus, ok? E por fim, ele tem aversão aos companheiros. Geralmente uma pessoa muito egocêntrica não gosta de dividir o palco, né? Não gosta de dividir o cenário, também não gosta de dividir as vitórias, nem os louros, não gosta de dividir. E isso é próprio de uma pessoa egocêntrica, em si mesmada, né? Uma pessoa autocentrada, uma pessoa que não consegue olhar para o lado, enxergar o outro, dar oportunidade, ajudar e ser ajudado pelo outro. E isso é algo que a palavra de Deus diz que nós não podemos manter. Então nós temos que tomar cuidado com a sede de poder, tomar cuidado com o desrespeito aos líderes e tomar cuidado com essa aversão às pessoas, aversão àqueles que estão ao nosso redor, da nossa família, aqueles que são nossos amigos, aqueles que são da igreja e aqueles que Deus coloca ao nosso redor. Tomemos cuidado, em nome de Jesus. E por fim, vem aqui o quarto e último ponto, alguns conselhos práticos que o João vai dar para o Gaio, para toda a igreja e também para nós. Primeiro é não seguir o mal. Nós devemos identificar o mal, nós devemos falar sobre ele no sentido de dizer que esse procedimento, esse pensamento, essa intenção ou essa ação está errada, mas nós não devemos seguir o mal. O mal vai receber o juízo de Deus. E o nosso caminho é o caminho do bem, é o caminho da justiça, é o caminho da paz. Tá bom? Então, cuidado para você não seguir o mal, ok? Outra coisa, quem faz o bem é de Deus. Aqui, João deixa claro que, mesmo que aparentemente aquele que faz o bem está em desvantagem, é o contrário, pois quem faz o bem é de Deus, agrada a Deus, tem Deus por seu companheiro e tem também o favor de Deus em seu benefício. Nesta aula nós falamos sobre o cuidado com o ego e suas ambições. A leitura bíblica em classe está em 3ª de João, capítulo 1, versículo de número 3, que diz: porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade, como tu andas na verdade. Aqui é João falando de Gaio. E a nossa leitura bíblica em classe está em 3ª de João 1, do 5 a 11, que vai comparar o péssimo crente, que é ilustrado pelo Diótrefes e todas as suas condutas, e o bom crente, que é ilustrado por Gaio e toda a sua boa conduta. O Gaio, ele é um cristão verdadeiro, ele é fiel, ele ama, né, indistintamente, e ele é um indivíduo que não copia o mal. Por outro lado, Diótrefes é um homem que ama o poder, que desrespeita os líderes e que tem aversão aos companheiros. E o que nós aprendemos de prático? Que não devemos seguir o mal, que não devemos nos desestimular de fazer o bem, porque quem faz o bem é de Deus, serve a Deus e será beneficiado por Deus. Espero ter contribuído com os irmãos. Deus abençoe. Ósculos.